e outras instituições, Tribunal de Contas da União, que fiscalizam os municípios muito mais do que o Estado, do que os estados, de um modo geral. Né? Não é só o Estado de Santa Catarina. A gente tem modelos em outros estados para se basear com relação à imposição do orçamento regionalizado? Não. Eu não conheço, eu acho que foi uma iniciativa de Santa Catarina na época. Né? Não, até porque a legislação brasileira, ela impõe algumas diferenças do parlamento, por exemplo, a outros países, né? Onde você tem um sistema parlamentarista, por exemplo, você tem uma regra mais clara e uma imposição efetiva do orçamento do Estado, do orçamento da União. Num país totalmente presidencialista, onde o governador, onde o presidente, o prefeito toma a decisão no município, você tem o poder centrado na figura dessas pessoas e com isso você acaba dificultando essa situação. E aí por isso no Brasil não existe nenhuma forma de descentralização orçamentária direta através da Assembleia. Essa iniciativa que foi estabelecida aqui, ela existe em outros, mas não de forma impositiva. No país não existe um modelo de imposição da execução orçamentária. Existe sim um orçamento de sugestão. E esse aqui é meramente, o nosso orçamento regionalizado, ele é meramente ouvir a comunidade, coletar sugestões e escrever lá no papel do orçamento, dizendo para o governador, olha, governador, se o senhor arrecadar esse recurso, então a comunidade que foi ouvida achou que deveria gastar uma parte nessa obra. E aí cada um coloca a sua sugestão. E vai caber ao governador hoje executar ou não. E aí tem vários fatores, executa às vezes porque achou vontade política, achou a sua mobilização da comunidade, mas não executa muitas vezes porque diz que não tem o recurso para executar, não arrecadou o suficiente, porque infelizmente ainda existe uma prática muito comum nas administrações estaduais, municipais e na própria administração da União, onde você aprova um orçamento maior do que você arrecada. Ou seja, se estima que você vai arrecadar 10, mas na hora de botar no papel você prevê 15, prevê 12, prevê 13. E pode arrecadar 8. E aí pode arrecadar 8. E aí essa diferença justamente vai dizer, olha, eu tinha previsto arrecadar 15, dos 15, eu ia gastar no orçamento regionalizado. Ah, ok. Mas na prática eu arrecadei 8. Então eu nem cheguei naquilo. E muitas vezes escolhe uma das opções feitas até dentro das próprias audiências, mas a mais barata, vamos dizer assim. E a verdadeira imposição do orçamento se faria quando você dissesse o seguinte, olha, nós vamos criar um instituto da questão do orçamento, institucionalizar o orçamento regionalizado e fazer com que ele tivesse a mesma obrigatoriedade de aplicação de recurso que hoje tem os poderes, que hoje tem a Assembleia Legislativa, que hoje tem o Tribunal de Justiça, que hoje tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, a mesmo repasse obrigatório para os municípios, a mesma definição mínima de recursos que você tem que gastar na saúde, na educação. Aí sim, o orçamento regionalizado só teria eficiência na sua imposição se você estabelecesse não apenas uma obrigação na despesa, mas também garantisse uma receita que ficasse independente do Estado arrecadar aquele total previsto ou não. Quer dizer, que um percentual assim, da receita fosse para o orçamento regionalizado. Então, vamos dizer, já existe tantos por cento destinado à educação, tantos por cento para a saúde, enfim, que essa prioridade, vamos dizer assim, elencada para uma determinada região, já seja colocada dentro desse contexto, quer dizer, dentro da verba destinada por exemplo, a tal área. Hoje o Estado arrecada, cada R$100 que o Estado arrecada, eu vou dizer aqui números fictícios, o Silvio pode me ajudar, R$3 tem que ir para a Assembleia Legislativa, 4 tem que ir para o Tribunal de Justiça, 1 para o Tribunal de Contas, 1 para o Ministério Público, aí desses tem que gastar no mínimo R$12 na educação, tantos reais na saúde, pegar exatamente da receita, tem que R$1 pelo menos tem que ser gasto nas obras escolhidas pelo orçamento regionalizado. E aí você vai somando e você vai aplicando, você cria um cronograma. Se naquele ano você executou 70% das obras elencadas, no ano seguinte você começa executando aquelas que faltaram no ano anterior, porque você não arrecadou o suficiente, mas você começa da onde você terminou. Porque com isso você estabeleceu não apenas um critério de despesa, mas você também estabeleceu um critério de receita. Da onde vai sair o dinheiro? Hoje nós estamos discutindo apenas aonde gastar, mas ninguém sabe de onde vem o dinheiro, não sabe se o dinheiro vem. Isso é fundamental, né, deputado Silvio? Quer dizer, já dizer de onde vai sair esse dinheiro. Além do que o deputado Jean falou, com muita propriedade, da destinação dos recursos, a gente tem que acrescentar os R$13 que vai para o pagamento da dívida pública, né, que é
automático já o desconto do FPE, que é o recurso do direito dos estados, mas que a União que administra. Então, na verdade, o Brasil hoje vive uma carência de recursos para investimentos, né? O custeio da máquina pública é muito alto. Então, no próprio Estado, quando precisa de recursos para investimento, tem que emprestar dinheiro, ou do BID, ou do BIRD, do BNDES, porque o que sobra para investimentos é pouco. E isso, ao longo dos anos, essa estrutura toda vem crescendo, vamos dizer assim, em outras palavras, aumentando as despesas de custeio. E cada vez menos para investimento. Então, você vai ter menos dinheiro para fazer rodovias, conserto de rodovias, menos dinheiro para investir no sistema prisional, na própria educação. Então, quando o Jean fala como fazer o modelo de gestão, e aí vem o que um governo pode, com sua equipe, talvez modificar, alterar algumas coisas que possa sobrar um pouquinho mais de recursos para fazer investimentos. E isso, vamos ver, o estado de Santa Catarina ainda, comparado com muitos estados, é modelo, porque tem uns estados aí que tem uma situação bem pior, que tem os recursos bem mais comprometidos. No entanto, cada vez mais nós vamos precisar fazer com que esses recursos de custeio sejam reduzidos para poder atender os anseios da população, senão... Para sobrar, né? Senão Exatamente. não sobra. Nós vamos fazer um rápido intervalo, deputados, em seguidinha a gente volta aqui pela TVA e também pela rádio AL Online da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com o Parlamento Debate. Afinal, o orçamento regionalizado deve mesmo ser impositivo? Voltamos já. Voltamos pela TVA e pela rádio AL Online com o Parlamento Debate, falando essa semana sobre o orçamento regionalizado, mais especificamente conversando com os deputados, o deputado Silvio Dreve, que é líder da bancada do PP, e também o deputado Jean Kuhlmann, que é do Democratas e vice-líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Estamos falando se esse orçamento regionalizado hoje está previsto na Constituição, né? A Assembleia Legislativa realiza audiências públicas pelo Estado para definir esse orçamento, para sugerir esse orçamento ao Estado, a aplicação do mesmo em prioridades regionais. Questiona-se se ele deve ser impositivo ou não e já tramita na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição para fazer esta alteração. No bloco anterior, o deputado Jean Kuhlmann falou até do sistema de governo, né, presidencialista, parlamentarista, e me remete a uma questão, uma indagação aos senhores. Esse tipo de alteração, até mesmo no sistema de realizar uma audiência pública, do sistema do orçamento regionalizado, como é que ficam as prerrogativas parlamentares? Até que ponto os senhores estão vendo o fortalecimento ou não dessas prerrogativas, o papel do parlamentar? Com certeza é um fortalecimento muito grande, né? Porque uma das grandes funções do parlamento é discutir o orçamento enviado do Poder Executivo para a Assembleia. A partir do momento que você tem um orçamento regionalizado e ele se torna impositivo, você permite com que a discussão que a Assembleia faça com a sociedade seja levado de forma concreta para que seja transformado em ações do governo. Isso é, sem dúvida alguma, um fortalecimento do papel do deputado estadual na sociedade. É você dar mais crédito para o trabalho do deputado e para a participação da comunidade. Então, eu entendo que efetivamente isso representa, sim, né, um fortalecimento do parlamento, um fortalecimento do processo democrático
e, acima de tudo, um fortalecimento da participação da sociedade na construção do orçamento estadual. O que acha o deputado Silvio Drevig? Eu concordo em partes com o deputado Jean no que diz respeito à representatividade e à participação. No entanto, se nós olharmos o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o parlamento, vamos falar no âmbito nacional, o parlamento tem uma decisão praticamente, se não igual, muito parecida com o governo. O orçamento lá é definido pelos parlamentares. E nós vemos que, às vezes, os parlamentares lá, quando os partidos não estão muito equilibrados, inclusive são alterados os orçamentos e que o governo tem dificuldade ou ele tem que negociar muito com o parlamento para poder fazer frente à sua proposta orçamentária, ou senão ele vai ter que acatar aquilo que o parlamento decidir. Agora, em contrapartida, há uma responsabilidade que os parlamentares lá não colocam no orçamento, além daquilo que está previsto para a arrecadação. É o que o deputado Jean estava falando. Se tem uma previsão orçamentária de 15 bilhões, vai trabalhar com 15 bilhões, não vai colocar 20 no orçamento, porque esses 5 são uma expectativa, uma falsa expectativa. Então, esse é um aspecto. O segundo, a nossa Constituição Federal teve vários grandes avanços em 1988 e, por consequência, as constituições estaduais e municipais também, mas teve um aspecto, ou seja, um campo que é do parlamentar, que para mim limitou muito, deputado Jean, a nossa possibilidade de você legislar determinadas matérias, porque faz um projeto de lei, não, mas é inconstitucional, a Constituição não permite, porque o parlamentar não pode fazer qualquer projeto que gere despesa. O famoso vício de origem. Vício de origem. Então, nós ficamos